Graças a Deus, Pastor Humberto Inácio da Igreja do Evangelho Paz e Fé. Queridos amados, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco nesse instante, que a mão do Todo-Poderoso estendida para vos abençoar. Amados de Deus, quero nesse instante trazer da parte de Deus uma palavra de conforto para o teu coração. Palavra essa a qual Deus quer falar comigo e com você. Precisamos estar atentos para ouvir a palavra, para ouvir a voz de Deus falar sobre o nosso coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, no seu capítulo de número 17, e o seu versículo de número 10 diz a palavra do Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Queridos, Deus está falando em sua palavra através do profeta Jeremias que ele, o Senhor, ele esquadrinha o coração, ele mapeia, ele sabe tudo o que está dentro do coração do homem, da mulher, dentro do coração do ser humano. Ele também nos ensina aqui que os frutos são segundo o nosso caminho, segundo a nossa caminhada, a nossa jornada, né? O nosso plantio é quem vai dizer que fruto nós iremos colher. Se nós plantarmos, né, trazendo aqui uma exemplificação, se nós plantarmos, né, um caroço de milho, certamente nós vamos colher milho. Não queremos, ou a pessoa está atenta a querer colher feijão. Então, o que o profeta Jeremias está mencionando aqui, inspirado por Deus, é que Deus ele escaneia o nosso coração, como também Deus ele nos traz a resposta mediante a nossa caminhada, mediante o nosso plantio. E quando nós semeamos algo, né, que difere, que agride alguém, nós não vamos querer colher algo que venha a nosso encontro de bom grado. Nós vamos colher aquela tempestade que plantamos. De outra maneira, quando nós plantamos, né, quando nós semeamos o bem para alguém, certamente a resposta de Deus será favorável a nosso respeito. Então, que nós venhamos olhar a nossa trajetória, as nossas atitudes, né? Que nós venhamos ser exemplo para que Deus possa trazer bons frutos às nossas vidas. Vimos que neste período há momentos difíceis, momentos de batalha, de luta, mas as pessoas insistem em semear, né, medo nas pessoas, insistem em semear situações a qual as pessoas se tornam amedrontadas. Tá certo que o momento é de precaução, tá certo que o momento é de cuidado, tá certo que o momento é de guerra. Deixa eu dizer para você, sempre estaremos em guerra, porque a esfera espiritual, o mundo espiritual, há muitos que não entendem, há muitos que não conseguem enxergar, mas todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, segundos, a guerra é travada. Os anjos de Deus querem nos defender contra os anjos do diabo, porque eles querem nos destruir. Então tem muitas pessoas, por falta de entendimento, por falta de revelação da palavra de Deus, não conseguem entender ou enxergar o mundo espiritual e apenas enxergam o material. E fica culpando e fica esperando do homem, fica esperando do governante, do político. Não, precisamos esperar em Deus. Precisamos saber a semente que estamos plantando. E mediante a semente que estamos plantando, consequentemente os frutos que iremos colher. Então, se estamos plantando fé em Cristo,
se estamos plantando esperança em Deus, certamente a bênção chegará. Certamente a esperança a qual nós tanto almejamos vai vir ao nosso encontro. Agora, se semeamos medo, agora se semeamos, situações a qual atormentam os nossos entes queridos, nossos irmãos, queridos, nós vamos colher também esse tipo de situação. Deixa eu ir com você aqui no livro de Salmo. O salmista escreve aqui, lá no Salmo não é capítulo, né? O livro de Salmo número 37, no verso 3, diz assim a seguinte palavra do Senhor. Salmos de número 37, verso 3. Ele pede para confiar no Senhor. O salmista fala: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e verdadeiramente sereis alimentados. Tem muita gente que está acreditando nos homens em meio a essa tempestade, em meio a esta guerra, em meio a essa situação. Mas a palavra de Deus, o salmista está dizendo que é para confiar no Senhor, é para confiar em Deus. E habita aqui na terra, habitarás na terra, aonde você está, no local que você está, que seja na cidade, que seja no campo, que seja em cidade grande ou cidade pequena, que seja distante, num lugar longínquo, mas confia no Senhor. Não espere pelo homem, pois a palavra do Senhor fala que maldito é o homem que confia no outro. Não fica esperando que as autoridades vão trazer uma solução para a situação. Ei, a situação que estamos vivendo hoje, quem vai trazer a resposta é Deus. A última palavra vem do Senhor. A última palavra é Deus que dá a respeito de qualquer situação, a respeito de qualquer circunstância de nossas vidas que estejamos passando. Então que nós possamos abrir o nosso entendimento, que venhamos ser pessoas sábias diante de Deus. Mas talvez você está falando: pastor, mas eu não consigo ser uma pessoa sábia. Pede a Deus que Ele vai tornar você uma pessoa sábia. Deus, Ele responde àqueles que sabem pedir diante dEle. Então, certo é que Ele dá além do que nós precisamos, do que nós apresentamos em petição, em pedido diante dEle. Não foi assim com Salomão? Salomão apenas pediu sabedoria para Deus. Deus olhou e falou: olha, você foi humilde em pedir sabedoria. Então, as demais coisas eu vou te acrescentar prosperidade que nenhum outro antes de você e tampouco depois vai ter prosperidade como você. Deixa eu dizer para você, tem muita gente, quando nós falamos de prosperidade, pensa apenas em dinheiro, em materialismo, em bem material. Não, porque a palavra de Deus fala que Salomão era um homem próspero, mas a rainha de Sabá foi de encontro para ver, de fato e de verdade, que ela era igual Tomé, o apóstolo Tomé, que ela só acreditava vendo. Então ela toma atitude e vai lá, levando prata, ouro, levando utensílios para fazer uma doação, para Salomão. Mas chega lá, ela pôde comprovar que era muito além daquilo que falaram para ela. Então Deus quer fazer na tua vida, querido. Deus quer trazer a prosperidade muito além daquilo que você almeja, do propósito que você tem. Eu estou falando de prosperidade, não é de materialismo. Prosperidade é quando nós temos saúde diante de Deus. É quando nós temos a nossa paz fundamentada diante de Deus. Isso é prosperidade. Quando nós temos a confiança, a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Isso é prosperidade espiritual. O termo prosperidade é abrangente. O termo prosperidade é grande, é imensurável. Você não consegue ter, a ideia do contexto prosperidade. E muitas pessoas estão reduzindo o materialismo, ao bem financeiro.
Então a rainha de Sabá observou ali que Salomão, ele era próspero, e a mesma prosperidade de Salomão alcançava seus funcionários, alcançava aqueles que estavam à sua volta. Ela menciona que não viu ninguém que vestisse os seus empregados como Salomão, pois eles andavam de linho fino, de roupas, as mesmas vestiduras, as mesmas vestes que o rei Salomão usava, os seus subordinados, os seus empregados também usavam. Então prosperidade é ser, ou é estar dentro da proporção da estrutura espiritual a qual Deus criou para nossas vidas. É estar diante da mão daquele que nos colocou ou nos trouxe a este lugar, a esta terra, para que nós venhamos reinar. Pois a palavra do Senhor nos ensina que devemos ser cabeça, estar por cima e não por baixo. Não vamos aceitar essa situação. Não vamos aceitar que o homem possa propagar o medo e nós venhamos acreditar. Não venhamos aceitar que as redes televisivas, as mídias falsárias, venham nos colocar aprisionados, porque a resposta é Deus que vai trazer para nossas vidas. Deus abençoe a vida da irmã Elisa, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você, pastora Raimunda, minha amiga, minha pastora. Que Deus abençoe, que Deus se manifeste sobre a sua vida para a honra e glória do Todo-Poderoso. Então, queridos amados, que a nossa confiança, como o salmista está falando, esteja no Senhor. Que a nossa confiança esteja fundamentada no Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos ali estar crescendo em prosperidade, crescendo em espírito e em verdade, crescendo em comunhão com as dádivas, com os ensinamentos, as instruções de Deus. É necessário que nós venhamos estar com a nossa confiança, com a nossa convicção no Deus Todo-Poderoso. Porque de outra maneira, queridos, nós não veremos a glória do Senhor. Se nós não nos precaver de buscar a presença de Deus e nos fundamentar a nossa confiança, não ficar firme diante da sua presença e da sua manifestação, estamos em vão fazendo esta nossa jornada, esta nossa caminhada aqui na terra. Então, como Jeremias escreveu, que os nossos frutos é mediante a nossa caminhada, que o nosso fruto, vai vir mediante o que nós plantamos, as nossas ações, as nossas atitudes, é que vai dizer que frutos iremos tomar. Então que o Senhor, Deus, possa nos capacitar, possa nos instruir, possa nos direcionar os caminhos do Senhor. Eu, o Senhor, livro de Jeremias, no seu capítulo 17, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração. E Deus, Ele conhece o coração do homem. Deus, Ele sabe o que se passa em nossas vidas. Deus, Ele sabe o que estamos necessitando agora, nesse instante. Mas para Ele trazer uma resposta, é preciso nós chegarmos diante dEle, confessar e falar para Ele. Eu convido você para ser amigo de Deus. Convido você para se adentrar diante da presença do Senhor. Querido, você não precisa de intermediário, de intercessor. Você não precisa estar mendigando oração de ninguém para estar diante da presença de Deus. Pois a palavra do Senhor fala que quando Cristo foi ali crucificado, o véu que separava o homem de Deus foi rasgado de cima a baixo, e o sangue de Cristo nos fez com que nós tivéssemos livre acesso ao trono do Pai. Por que você está tímido, está tímida de adentrar diante da presença do Senhor? Por que você está tímido de contar para Deus o que se passa? Ora, se você consegue contar para o seu parente o que está passando com você, se você consegue contar para o seu vizinho, para o seu amigo, para a sua amiga, conta para Deus. Essas pessoas a qual eu citei anteriormente não precisam saber
do que você está passando. Quem precisa saber é Deus, porque é Ele que vai trazer a resposta. Se você conta para alguém, para um dos teus parentes, o que você está passando, eles vão querer te acusar. Cristo não vai te acusar. Cristo ele vai dizer para você que está contigo a todo instante. Cristo ele vai dizer para você que prossiga na caminhada e não erreis mais. Assim como ele falou para Maria Madalena. Assim como a parábola do filho pródigo, ele vai dizer, você estava perdido, mas retornou aos meus caminhos. E é necessário que você erga a cabeça. Eu costumo falar que em momentos de crise, sempre há uma oportunidade. Toda crise acontece na vida do ser humano ou em uma nação para que desperte nas pessoas a atitude de observar e enxergar a oportunidade de vencer. E nesse instante, o mundo, o globo terrestre, está passando por uma crise mundial, uma crise global. Mas em tudo isso há uma oportunidade de nós estarmos buscando a Deus, de nós estarmos nos lançando diante da presença do Todo-Poderoso, que nós venhamos estarmos apresentando as situações, as circunstâncias que está acontecendo à nossa volta ao trono do Pai. Como eu te falei anteriormente, que nós temos livre acesso ao trono do Pai. Se alguém falar para você que você depende dele, depende dela, para te levar diante da presença do Senhor, se retire. Não questione, se retire, porque essa pessoa quer ser um semideus, quer substituir o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário, que foi derramado no madeiro. Certa feita alguém falou para mim, olha, as bênçãos de Deus só acontecem na tua vida se passares por mim. Eu simplesmente falei, não dá para a gente caminhar junto. Não andará dois juntos se não tiver de comum acordo, porque eu sei que o véu foi rasgado. E não é você que vai colocar empecilho das bênçãos de Deus chegar sobre a minha vida. Não é você que vai impedir, porque eu tenho a experiência de andar com Deus e não de ouvir falar. Eu não vou me deixar enganar, porque não é você que pode me abençoar. Não é você que pode trazer a resposta sobre a minha vida. E assim eu fiz. E Deus me honrou. Porque se tem uma coisa que eu peço a Deus, eu não peço bens materiais. Uma coisa que eu peço a Deus é sabedoria para andar diante da presença dele. Entenda uma coisa, querido, sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento a gente adquire sentando no banco de uma escola, sentando com um mestre, com um doutor, com uma pessoa que tenha algum certo conhecimento, ela pode te passar conhecimento. Consultando livros, nós podemos adquirir conhecimento. Agora, sabedoria não. Sabedoria vem da parte de Deus para nossas vidas. Há muitas pessoas que confundem conhecimento com sabedoria. Conhecimento são obras materiais. Sabedoria é obra espiritual. Há uma diferença, e uma diferença muito ampla entre essas duas palavras. Então, que você seja uma pessoa sábia. Eu converso com algumas pessoas, e eu percebo que elas são sábias, apesar de não ter conhecimento. E são bastante sábias, apesar de não ter sentado em um banco de uma faculdade, em um banco de uma escola para buscar conhecimento. Mas são sábias. Por quê? Porque tem Deus na sua vida. Porque tem Deus dirigindo os seus caminhos. Porque tem Deus direcionando aonde ela tem que chegar. Porque tem Deus conduzindo a qual caminho ela tem que prosseguir para desviar daquilo que tenta atrapalhar a comunhão dela para com Deus. E precisamos estar neste mesmo propósito. Precisamos estar nesta mesma direção, nesse mesmo sentido, para entender o que é do homem e o que é de Deus. Para entender quando Deus está falando e quando é o homem que quer interferir no trabalhar de Deus. Precisamos estar atentos para observar a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus e discernir quando Deus envia alguém para falar
ou quando alguém está falando da sua própria vontade. Então, que nós venhamos estar assim, né? Ou observar o que o salmista escreveu. Aqui no número 37, né? No Salmo de 37, no verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Não precisa, né? Não é só necessário confiar no Senhor, mas é preciso fazer o bem. Mas é preciso nós tomar uma atitude para fazer o bem. Querido, fazer o bem só aqueles que gostam de mim é fácil demais. Eu quero ver você fazer o bem àqueles que nos odeiam, aqueles que nos xingam, aqueles que torcem pela nossa derrota, né? É difícil fazer o bem para essas pessoas, mas é necessário que nós tomamos essa atitude de fazer o bem para essas pessoas, para que Deus abra as janelas dos céus e nos abençoe. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Você não tem que estar trocando de lugar, buscando caminhos alternativos. Habita na terra. Em outras palavras, habita no lugar que Deus te mostrou. Habita no lugar que Deus falou que é para você ficar. Habita no lugar a qual Deus disse, olha, é aqui que eu vou te abençoar. Queridos, as tempestades vão vir, independente de onde você esteja. As tempestades vão vir. Samuel, o profeta Samuel, ele ali briga, né? Entre aspas, ele ali menciona a palavra de Deus sobre 850 profetas de Azera e Baal. E ali o Deus de Samuel prevalece. Ele estava numa guerra. Samuel estava numa guerra, mas ele tinha convicção, tinha certeza que Deus estava com ele naquele lugar. Agora, por apenas uma ameaça da maldita Jezabel, ele entra em desespero, acaba entrando em depressão e foge, se esconde em uma caverna. Não foi porque ele se escondeu na caverna que as tempestades não aconteceram. Diz a palavra do Senhor que os ventos batiam forte na porta da caverna. As pedras sacudiam naquela caverna. A voz de Deus bradava para ele sair daquela caverna. Ei, se o problema aparecer na tua porta, não bate em retirada. Não tente se esconder. Se levante, toma atitude, guerreie, vá em frente, prossiga. A caminhada é longa, mas a vitória é certa. As tempestades vão vir, que você queira ou não, mas tenha bom ânimo, confie no Senhor, que tudo Ele fará. Confia em Deus que a tua história mudará, o teu cativeiro mudará. 13 anos foram à espera de José. Esse período de José, esse período a qual aconteceu na vida de José, dessa espera, nesse tempo esperando, não foi só de bonança. Aliás, ele não teve sequer bonança na sua vida, mas era guerra, mas era acusações, mas era prisões, mas era humilhação, mas ele confiava. Mas ele confiou que Deus, que fez a promessa para ele, era o Deus que ia fazer se cumprir. Eu quero dizer para você que o Deus que fez a promessa para você é o mesmo Deus que vai fazer se cumprir na sua vida. Tenha bom ânimo, confie no Senhor, habite na terra, que Deus prosperará a tua vida, em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai, pois a oração é a chave da vitória. Soberano e eterno Pai, graças queremos te dar porque até aqui o Senhor tem nos sustentado.
Até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem manifestado, tem operado do teu Espírito. Quero bendizer, meu Deus, o teu santo nome, porque diante da tua presença sabemos que tudo o Senhor pode fazer em nossas vidas. Então, meu Pai, eu quero pedir que o Senhor encoraje esse meu irmão, essa minha irmã, que o Senhor abra os olhos espirituais para que ela possa enxergar. Meu Deus amado, que o Senhor faça ela uma pessoa sábia, meu Deus, diante da tua presença. Derrama do alto céu a sua sabedoria sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Capacita para andar, meu Deus, conforme os teus ensinamentos, conforme as tuas instruções. Meu Deus, opera milagres e maravilhas. Em meio, meu Deus, à tempestade que esse meu querido, que essa minha querida está passando, seja o Senhor a trazer bonança, seja o Senhor a trazer paz sobre o coração de cada um. Deus maravilhoso, estamos iniciando a semana, hoje o primeiro dia, que seja, meu Deus, semana de bênção, de vitória, que seja de paz, que seja, meu Deus, de prosperidade e da presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, queremos te agradecer, porque grandes são as maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Graças a Deus, fique na paz, fique na fé, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.